A bênção, a distração. Ampulheta, pastora, fazendo favor. E se eu não virar? Ah, aí eu vou em cima. Você vem cá e vira. Não, Sabe. pode deixar. Não vem não, não vem não. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a tomar a sua Bíblia, ver que ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo com 39 livros, o Novo com 27 livros. Há livros tão grandes como o livro de Salmos, com 150 capítulos, e há livros pequeninos com apenas um capítulo, como Obadias, aqui no Antigo Testamento, como 1º, 2º, 3º João, o pequenino livro de Judas, no Novo Testamento. Mas há uma relação direta e completa, trazendo a história da salvação, desde o Antigo Testamento até o último livro da Revelação, o Apocalipse. E é isso que estamos trazendo para você, com esta série de programas sobre a história da salvação e esse alinhar do Antigo com o Novo Testamento, apontando para Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no livro de Amós. Você já leu o livro de Amós? Você sabe quem é Amós? Você sabe o que ele anuncia no seu livro, esse profeta? Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para aprender a sua vontade e viver a vontade de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Sabemos que entre os cerca de 40 autores da Bíblia, nós temos autores que são pessoas cultas, como Isaías, como Moisés, como o apóstolo Paulo, como Lucas, que era médico, mas nós temos pessoas rudes e simples, pescadores como Pedro e João. Nós encontramos colhedores de sicômoro, agricultor como Amós. Nós vamos ver que quem realmente traz a palavra, quem realmente sopra a inspiração das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. E aqui, Amós, fazendo parte dessa galeria dos profetas menores, não menores em relação ao peso das suas profecias, nem em relação à sua capacidade no mundo espiritual, a sua autoridade no mundo espiritual, absolutamente. Ele é contado como dos profetas menores por o seu livro também ser pequeno, por ele também estar vivendo nesse período de tanta transição ali com o exílio na Babilônia, com o povo das 10 tribos do norte sendo levados cativos para a Assíria e nunca mais retornando de lá. Então, aí está Amós, e ele traz profecias para a nação de Israel, e não só de Israel, mas ele fala do castigo das nações. Ele traz uma palavra para várias nações ao redor de Israel. Olha o que ele diz no capítulo 1 de Amós, dos versículos 3 a 5, o castigo das nações. Ele diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor.
Aqui o Senhor está falando, através de Amós, do castigo de nações como a Síria, cuja capital é Damasco. Ele diz, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. Às vezes olhamos a história das nações e pensamos que tudo é alguma coisa, uma sequência de fatos que acontecem e não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a nossa história, não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver. Nós vamos vendo as histórias das nações, nós vamos ver Deus tratando com pessoas individualmente, Deus tratando com famílias, Deus tratando com cidades, Deus tratando com nações. O pecado sempre é punido, não fica sem punição. Há o julgamento de Deus e há a punição. A punição para os pecados individuais. A pessoa pagar pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado, ou muitas vezes a família toda entra na condenação por causa do pecado de um. Por exemplo, nós vimos lá a família de Acã, toda foi apedrejada e morta e seus bens queimados, toda a família. Mas na família dos filhos de Coré, os filhos dele não foram mortos. Então, há o julgamento. Nós vamos ver Jesus falando do julgamento das nações em Mateus 25, de 41 a 46. Diz assim a palavra: Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui é Deus falando a respeito de nações. Nações sendo julgadas por não exercerem o amor, a compaixão, a misericórdia. Nós vemos, por exemplo, na história lá do nazismo, nós vemos como que pessoas como Schindler, uma pessoa que era ímpio, não era um cristão, não era uma pessoa que tivesse uma conduta bonita, em santidade, mas era um homem que tinha um bom coração e ele viu o que estava acontecendo, ele viu os judeus indo para os campos de concentração, ele percebeu toda a maldade do que estava sendo arquitetado e ele então salva centenas, milhares de pessoas através da sua fábrica lá de panelas ali na Europa. Nós vemos como que se enquadra perfeitamente o que está escrito aqui. Tive fome e me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Estava nu e me vestiste, preso e fostes ver-me. Aqueles que estão à direita dirão: quando foi, Senhor? Quando foi, Senhor? Nós temos em todo o tempo diante de nós a oportunidade de fazermos o bem. E o que nós fazemos de bem, ele vai para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa nação. Quando a pessoa se recusa a fazer o bem, quando ela é má, ela é perversa, ela persegue, ela oprime, isso alcança a sua vida, o mal que ela está semeando. O que ela vai colher alcança também a sua família, alcança muitas vezes a sua própria cidade e até a nação, dependendo
do grau de autoridade que essa pessoa tenha. Nós vemos aqui Amós falando do julgamento de nações, do castigo de nações. Nós vamos ver Amós falando que a justiça de Deus é requerida. Amós clamando por justiça. Às vezes contemplamos o nosso país, o Brasil hoje, e vemos tanta injustiça, e vemos tanta arbitrariedade, vemos tantas coisas abusivas, vemos nas nações, vemos no mundo, mas isso não é novidade. Nem é alguma coisa que está acontecendo apenas conosco. Isto faz parte da história da humanidade, faz parte da história das civilizações, faz parte dessa história do homem dentro do pecado. E a justiça de Deus é requerida. Amós clama pela justiça. Olha o que está escrito em Amós 3, de 10 a 14. Diz assim: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Aqui Amós está clamando pela justiça de Deus. Ele está dizendo que, o próprio Senhor está dizendo que Israel escolheu fazer o que não é reto. Escolheu fazer as coisas erradas, escolheu a idolatria, escolheu a mentira, escolheu a opressão, escolheu a corrupção, escolheu o engano, escolheu o diabo, o caminho das trevas. E por causa disso, o Senhor disse que os seus castelos seriam cercados, saqueados, o inimigo haveria de derrubar a cidade, haveria de entrar. É tão séria cada pessoa que está numa posição de autoridade, principalmente no país, numa cidade, no estado. É muito séria esta posição, porque as suas decisões vão determinar a bênção de Deus sobre a nação, sobre a área que ela ocupa com a sua autoridade. Ou o Senhor vai determinar castigo. Castigo. Todos são castigados por causa da maldade, do pecado, da falta de arrependimento dos seus líderes. Então aqui o Senhor está falando sobre a justiça. A justiça. Ouvi e protestai no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões. O Senhor diz, também visitarei Betel. Em Betel e em Dan, ao norte, no sul do Reino do Norte, e bem ao norte, nas fronteiras, o rei Jeroboão I, ele colocou altares a bezerro de ouro. Ele colocou um culto idólatra. E o Senhor disse, eu vou visitar Betel, eu vou destruir tudo isto. A ira de Deus, ela se revela, ela é anunciada por causa da sua justiça. Deus não aceita o pecado. Deus não passa a mão na cabeça do pecador, absolutamente. Todo pecado é punido. E nós, com os nossos pecados, corremos para Jesus. E ali a justiça de Jesus nos protege e nos perdoa. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 1, de 18 a 21, sobre a ira de Deus
e a sua justiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui o Senhor está falando de injustiça, mentira, impiedade e perversão. O castigo que vem. Paulo vai falar ali sobre esse castigo que os homens vão receber nos seus próprios corpos, a condenação do seu pecado. A ira de Deus, ela vem, ela se revela. Gente, não tem coisa mais triste para o ser humano do que estar longe de Deus. Não tem coisa, sentimento pior do que o vazio da alma por não se entregar ao Senhor, por não reconhecer Deus, por não se arrepender, por não receber o perdão dos seus pecados. Não tem nada mais difícil do que estar sem paz, não conseguir dormir em paz, não conseguir viver em paz, ter culpa todo o tempo, trazendo ao seu coração as suas falhas. Não é fácil. Assim como não tem coisa mais maravilhosa do que amar o Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, ter a companhia do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor. A vida abundante que Ele nos oferece, a vida eterna que há em Jesus, mergulhar nesses rios das águas do Senhor que nos lavam, que nos santificam, que nos purificam de todo pecado. Sim, esses rios da misericórdia de Deus, rios estes que fluem do trono de Deus. E não tem nada mais maravilhoso do que estar em Cristo, viver na sua presença. Amós vem falar do pecado de nações e do castigo sobre cada uma dessas nações. Amós vem mostrar para o povo de Israel que eles estão cheios de injustiça, cheios de maldade, de impiedade e que serão castigados por isso. Realmente, todas as profecias se cumpriram. A nação de Israel, as 10 tribos do norte, são levadas cativas, são arrancadas da sua terra, deixando muitos mortos para trás. E são levados cativos e nunca mais retornam para o seu país. Nós vamos ver também o reino do sul, Judá, também sendo levado para a Babilônia por desobedecer aos princípios da palavra de Deus, por desobedecer às ordens do Senhor. Nós vamos ver que Amós, ele profetiza sobre os erros, ele traz o caminho da retidão, o caminho do arrependimento, mas o povo não dá ouvidos. Amós fala sobre o juízo que vem sobre o orgulho e a autoconfiança. Ele está falando sobre as cidades e a região ali do Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E vários reis que governaram o Reino do Norte eram, podemos dizer, dinastias que entram o rei, tudo bem, ele começa bem e entra na idolatria. A idolatria traz a mentira, a idolatria traz a maldade, a idolatria traz o domínio de Satanás sobre a nação. É sempre assim.
se o governante não é um homem de Deus, ele vai abrir espaço na nação para o mal, para Satanás. Vamos ver aqui o juízo que vem sobre o orgulho e a autoconfiança. Amós capítulo 6, do versículo 1 ao 7. A palavra diz: ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores do que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungi com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Uau! Aqui Deus está trazendo uma palavra muito forte sobre Israel, mostrando o seu orgulho. A Samaria era uma cidade rica, muito marfim, muito ouro, muita riqueza. Até hoje encontram muitos achados arqueológicos mostrando a pompa, a riqueza da capital Samaria, ali no reino do norte de Israel. 10 tribos de Israel, exceto Judá e Benjamim, que faziam parte do reino do sul, as outras 10 tribos ao norte. Orgulho, autoconfiança. Eles imaginavam que estava tudo bem, nós estamos bem, não tem problema, bezerro de ouro, não tem problema, idolatria, não tem problema, nós estamos bem. A gente está ganhando bem, o dinheiro está correndo solto, a economia está boa, está tudo bem. Não é assim. O Senhor estava castigando o orgulho, a impiedade e a idolatria. E nós vamos ver o oposto disso acontecendo aqui no Novo Testamento. A mensagem que Jesus traz é de humildade. A humildade em Cristo e a sua sabedoria. Eles lá estavam cheios de orgulho, de vaidade e tolice nos seus próprios erros. Mas Jesus fala de humildade e em sabedoria. Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 ao 31. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui, o Novo Testamento, Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade grega, onde as pessoas eram vaidosas, orgulhosas e se mediam, se valorizavam uns aos outros pelos bens materiais, pela riqueza que cada um tinha. Paulo diz, olha, Deus não escolheu os mais ricos,
nem os mais nobres, nem os que têm mais dinheiro, nem os que moram em palácios. Deus escolheu as coisas fracas. Olhem para vocês, Ele não buscou os de nobre nascimento, mas gente simples. Tem gente rica na igreja? Tem. Tem gente pobre? Tem. Deus iguala todo mundo porque todo bem, todo dinheiro pertence a Ele. Mas o Senhor, por amor de nós, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos em Cristo. Ele é que nos dá a verdadeira riqueza, que é a sua salvação e a vida eterna. Você já está salvo? Você tem a vida eterna? O seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza? Se não tem, vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eu me arrependo de todo o mal que tenho praticado. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te busco nesta hora. Eu te peço perdão para os meus pecados, que são tantos. E eu te peço que o Senhor me dê uma nova vida, um novo jeito de pensar. Me dê o teu Espírito Santo, a tua salvação, a tua paz. Eu preciso da tua paz. Eu preciso da tua presença. Eu preciso de ti, ó Senhor. Por isso eu me entrego a ti, para viver na tua presença e para ser uma bênção neste mundo, enquanto eu viver. Toma minha vida em tuas mãos. Sou teu, a partir de hoje, para sempre. Quero pertencer a ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que bom ser salvo, que bom saber que o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Vamos juntos encontrar com o Senhor em breve. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.